A paz a todos. A alegria está grande aqui, viu? As pernas estão quase correndo sozinha. É muito bom estar ali dentro, guardadinho, só vendo vocês pregarem e achando que é o máximo aqui, vocês aqui em cima. Olha, uma alegria só, meu Deus. Deus sabe todas as coisas. Mas vamos já sem perda de tempo. Agradecer a todos que estão aqui, agradecer a nossa banca, agradecer a Maísa que sempre pegou no meu pé. Você vai, eu cheguei, mas graças a Deus. E Deus é fiel na nossa vida, amém? A minha ministração tem como tema fiel na escassez, tá? O versículo que eu tomei como para esse tema é Isaías 58:11, certo? Esse versículo, ele me segue, eu acho que desde o início da minha vida na igreja. Chega a emocionar mesmo, porque Deus, ele fez muito, sabe, por mim. E eu olhava o bichinho pregando e dizia, por que ele tanto chora? Mas é porque a responsabilidade aqui é tão grande de tentar passar o que Deus fez pela gente, certo? Para vocês, é absurdo isso, é um peso gigante, sabe? E a gente, seguindo pelos versículos até chegar no 11, o versículo 1 e 2, ele fala sobre a aparência de piedade do povo. Quando Deus levanta Isaías para falar para aquele povo, porque o povo, eles estavam em pecado, eles buscavam a Deus diariamente, mas eles não tinham o coração transformado, e isso daí era o peso que fazia com que eles não tivessem o contato perfeito com Deus. O versículo de 3 a 5 fala sobre o jejum hipócrita. Eu deixei alguns tópicos aqui. Eles eram egoístas, eles eram exploradores, eles alimentavam contendas. Eu deixei uma partezinha aqui para citar sobre o versículo, que diz assim: o Senhor não se agrada de rituais vazios, mas de um coração quebrantado e justo. Porque aquele povo, eles tinham a vontade de estar com o Senhor, mas eles não se desprendiam daquelas coisas que afastavam eles de Deus. E foi o que Isaías falou para eles, né? Cobrou deles. E do versículo 6 e 7, ele fala sobre o verdadeiro jejum. E eu deixei pontos aqui que o que Deus quer da gente. Quer que nós sejamos piedosos, que nós libertemos os oprimidos, que nós repartimos o pão, que acolhemos os necessitados, cobrir os nus e não esconder da própria carne. Eu deixei mais um tópicozinho aqui para vocês. Nós carregamos o nome do Senhor e Ele espera uma ação compatível. O verdadeiro jejum gera compaixão, justiça e amor ao próximo. É uma fé que se manifesta em atitudes. Do 8 ao 10, a palavra de Deus fala sobre o resultado da obediência. Deixei os tópicos também. A luz de Deus rompe nas trevas, a cura vem depressa, a justiça acompanha a quem faz isso, a glória do Senhor o protege, as orações são respondidas e o jugo é quebrado. Mais uma informaçãozinha: a vida torna-se fonte de esperança em meio à escuridão. Deus promete transformar o deserto interior em luz e força, um reflexo do seu poder restaurador. E agora a gente chega no 11, que esse é o peso para mim, mas eu vou passar para vocês. Isso vai ser bom. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortalecerá os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam.
Aí eu deixei pontinhos para vocês, graças a Deus. Direção contínua te guardará sempre. Previsão em meio à escassez. Força renovadora. Vida abundante e permanente. Aí eu deixei mais um tópicozinho, graças a Deus. Ser como um jardim regado significa viver em constante comunhão com Deus, onde a alma jamais seca, porque a fonte é o próprio Senhor. Mesmo em tempos áridos, quem anda em obediência e compaixão é sustentado por água que nunca cessam, a presença do Espírito Santo. Por que eu toquei em tantos pontos? Porque a minha vida foi corrida, como a irmã fala. A vida da gente é muito corrida. E eu não tinha o foco dessa palavra quando eu a recebi. E ministrando para mim mesmo esses dias, quando eu peguei essa palavra para fazer essa ministração, eu vi como Deus, Ele nos acompanha e nos ajuda. Há um tempo atrás, eu e Poli estávamos prontos para viajar. Pérola estava para nascer e a gente teve o nosso carro roubado. E naquele momento, a gente sem o seguro do carro, e eu me disse, meu Deus, por que isso agora? Poli entrou em desespero e Deus disse, acho que foi grandemente no meu ouvido, para que se desesperar? E chegou uma pessoa que teve que chegar para mim e dizer assim, vai para a tua viagem, relaxa, Deus é contigo. E assim eu falei para Poli, vamos viajar, vamos descansar. Graças a Deus, quando eu cheguei, antes de sair até de viagem, o meu chefe me chamou e disse, soube o que aconteceu com seu carro e soube que você está sem seguro. Eu disse, verdade. Ele disse, eu não tenho tudo, mas eu tenho uma parte para lhe dar. 80% do serviço do carro ele me entregou em mãos. Eu fui para minha viagem, passei alguns dias no Chile aproveitando, graças a Deus, e na volta meu carro estava pronto. Mas minha esposa, muito triste pelo carro, porque o carro da gente era novo. Ela disse, não, eu não suporto ficar com um carro assim. Então, Deus, mais uma vez, disse, é o que vocês querem, então eu vou dar. Nos ajudou mais uma vez, chega mistinho, com o carro dele, disse, do nada, Byron, quer ficar com o meu carro? Disse, mistinho, quero. Ele disse, pois vende o teu, e tu vai assumir as parcelas. Por incrível que pareça, o nosso carro que era mais velho, as parcelas eram absurdamente altas. A gente ficou pagando parcelas de R$300. Deus é fiel. E isso tudo, eu não tinha prestado atenção, mas isso tudo destravou de uma forma, depois de uma atitude que eu tomei. Pastor Emiliano, falando com um irmão nosso, ele estava assim, eu ainda não era eu tinha parado tudo que eu tinha feito em igreja. Eu era do louvor e tal, e eu parei tudo. E eu decidi ficar de banco. E nesse dia eu fui ajudar o irmãozinho, que o pastor Emiliano disse, vamos ajudar, porque aí ele faz muita coisa pela igreja, e começou a falar, e todo mundo se levantou, e a salva ficou com ele na mão, e todo mundo ajudando, e eu me levantei, e disse, vou ajudar. Segurei, e fiquei com ele do meu lado, e segurando a salva, e ele tremia, chorava. Aquilo foi um destravamento tão grande na minha vida, que vocês não têm ideia. O primeiro momento em que eu disse, vou servir para alguma coisa, e comecei a servir, Deus destravou. Na pandemia, estava todo mundo correndo, todo mundo triste, todo mundo correndo. E eu disse, peraí, não posso ficar assim. Eu não posso parar. Eu não posso ver a palavra do Senhor mirrar dessa forma. Eu disse, eu vou. E eu fiz isso. Eu fui. Procurei o pastor, posso ajudar? Pode. E eu comecei. Não parei meu trabalho, não parei de vir para a igreja. E Deus honrou. Deus não deixou faltar um salário. Com todo mundo tendo problema.
Deus é fiel. Deus é fiel. Isso daí é certo, amém.